Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Conta a história. Rapaz, é o seguinte, eu e o presbítero Carlos, nós dirigíamos uma congregação lá no sítio, chamada Ramada. E quando eu ia, sempre quando a gente ia, eu ia orando em espírito. E lá eu escutei, no caminho escutei a oração de uma irmã. E Deus me deu uma visão o esposo dela bater nela, porque ele não aceitava que ela fosse para a igreja. E eu ouvi no caminho, eu ia no caminho e escutei ela pedindo a Deus para quebrar ele. Não vamos dizer nem o nome não, né? Não vou dizer o nome não. Isso. Ela dizia assim, Senhor, quebre ele, Senhor, porque eu não posso deixar de andar na sua casa, eu quero estar, e o Senhor sabe que eu tenho o prazer de estar lá. E eu ouvi nessa oração. Aí quando eu cheguei lá, ela estava chorando, eu entrei com o presbítero Carlos e ela chorando lá de joelho. Quando a gente terminou o culto, aí eu disse, minha irmã, eu ouvi a sua oração no caminho. E a senhora estava pedindo a Deus para quebrar o seu esposo. A senhora tem certeza que é isso que a senhora quer? Você ouviu assim dentro do coração, dentro do ouvido? Eu ouvi a voz dela falando essas coisas, pedindo desse jeito. Aí eu disse assim, você tem certeza que você quer que Deus faça isso? Porque Deus é especialista em tirar empecilho de crente. Foi mesmo. Aí ela disse assim, eu quero, irmão. Eu digo, olha, dentro de 3 dias Deus vai quebrar ele todinho. Agora Deus vai quebrar e depois Deus vai emendar. Foi mesmo. Você acredita nisso? Ela disse, eu acredito. Aí eu chamei o presbítero Carlos. Eu digo, tá aqui, você vai ser de testemunha como vai acontecer isso. Aí, presbítero Sato, ele, com 3 dias veio a Mossoró, tomou uma moto emprestada lá de um rapaz. E quando ele veio, ele barroou numa carroça. Meu Deus. A moto foi perca total, ele cavico, braço, ficou todo remendado. Isso foi com 3 dias? Com 3 dias. Meu Aí, Deus do céu. ele não estirava o braço. Ele foi ficando bom, aí foi fazendo fisioterapia para ver se o braço estirava. Aí o Senhor disse que ele era quem consertava. Meu Deus do céu. E não conseguiu. Aí uma certa feita, o pastor convidou um pregador daqui, eu acho que era Márcio Azevedo. Márcio Azevedo. Eu conheço Márcio Azevedo. Márcio Azevedo, é uma benção de Um Deus. que cantava, que ia muito Pronto, ele louva bem demais, Martins. Ele louva bem meu demais. amigo, então ele aqui no meu WhatsApp. Aí, ele lá pregando, lá, nós estávamos fazendo ali no açude da rua, presbítero Carlos, esse culto. E quando ele disse assim, o Senhor me disse que ia curar hoje. Ele disse. Foi. Aí, de repente ele estava lá e ele disse, você que tem um braço estirado, que Deus fez isso aí, você aconteceu um acidente e você ficou com um braço que não estira mais, o Senhor vai curar lá Vem agora. mais pra cá, Alexandre, por favor. Aí, Pra ficar melhor. Lá naquela sombra ali. ele foi, presbítero, quando ele fez isso, ele estirou o braço, aí deu um estar, aí ele, pronto, ficou estirando o braço normal, do jeito que ele era. Aí ele estava fazendo... Campal era? Era um culto campal, no meio da rua, lá no açude da rua ali, naquele pessoal ali, todinho ali, na cidade de Paraú. E quando ele fez que Deus curou, no outro dia a fisioterapeuta ele voltou e a irmã Vilani também trabalhava lá com ele. E disse assim, rapaz, eu não estou mais doente do braço não, eu não vou mais fazer não, porque Deus curou essa noite. Aí ela disse, eu preciso ver. Aí mostrou, normal, ela disse, foi um milagre grande. Então este aí foi um acontecido que aconteceu e Deus cumpriu, Deus disse que ia quebrar e Deus disse que... Quebrou e restaurou. Rapaz. E a irmã, hoje ele serve a Deus, hoje é dirigente de congregação aqui na Serra do Mel. Aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Então Deus tem as maneiras de trazer, né? E às vezes muitas pessoas criticam, não acreditam, mas isso aqui é loucura para o mundo. Agora, para nós que somos crentes, sabemos que é poder de Deus, viu? Então, graças a Deus, esse foi o testemunho. É verdade que você aprendeu a ler na Bíblia? É verdade. Quando eu me converti, eu não sabia ler. Aí, o que foi que aconteceu? Eu fui discipulado por um presbítero Sato. Que é esse que está filmando. E eu não sabia ler, ele também sabia muito bem. Uma vez eu pedi um culto na minha casa. Era o pastor Severino Bezerra e a irmã Genilda. Você lia que nem Chaves. Não sabia juntar letras. Açúcar dizia a cursa. Era uma benção, mas o que eu quero dizer é que eu pedi esse culto na minha casa, era em ação de graça, e lá eles me deram a oportunidade de eu fazer uma leitura. E eu não sabia ler, aí foi a irmã Genilda, ela viu que eu não sabia ler, aí veio para detrás de mim. Aí como eu estava aberto em Mateus,
Porque mesmo sem saber ler, mas a gente aprende a movimentar a Bíblia. Aí foi, ela disse, olha, repita o que eu vou dizer. Dizendo no seu ouvido por trás. No meu ouvido. Aí ela disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí eu falei, repetido do mesmo jeito, bem-aventurados os pobres de espírito. De maneira que quando eu terminou esse culto, eu fiquei assim, angustiado. Com vergonha. Com vergonha, porque todo mundo, eu tive a oportunidade de aprender a ler, o meu padrasto pelejou para me formar em medicina, engenheiro. Ele disse, já que você não quer nada disso, seja um policial. Isso você já tinha quantos anos? 30 anos. 30, hoje você 30 está com anos. 41. E 5. E 5. Você Eu tinha 45. 30. Era, tinha 30 anos. Aí eu ia trabalhar e não conseguia. Eu fiz aquele negócio, aí eu voltava para casa e disse, Senhor, se os crentes dizem que o Senhor ensina a ler, aí eu pegava uma Bíblia, botava uma para mim ler, e outra para o Espírito Santo me ensinar. Eu botava. Fazia isso. Era. Aí o que aconteceu? Uma certa feita eu fui trabalhar, voltei. Jejuando, 24 horas, e queria que Deus me ensinasse. Para Deus me ensinar a ler. Jejuando e orando e pedindo e me consagrando. E aí foi desse dia eu fui trabalhar e não consegui trabalhar. Eu vim para casa, fechei a porta, dobrei no meu joelho. E na hora que eu estava lá, o Senhor, ele abriu assim o teto da minha casa e eu vi uma porta aberta. No céu. No céu. No meu quarto assim passava direto. E eu, nesta visão, ela fechava e me dava a chave. Aí eu chorando muito, as lágrimas descendo, como se fosse assim uma chaleira fervendo. Eu acho que quem já passou por essas experiências sabe o que eu estou dizendo. E naquele momento, quando eu olhei para baixo, a minha Bíblia estava flutuando. E as lágrimas caindo, e eu comecei a ler naquele momento ali. Aí a primeira palavra que foi em Apocalipse, que diz assim, eis que pus uma porta diante de ti, tendo pouca força, não negaste o meu nome. Uma porta que eu abro e ninguém fecha, e que eu fecho e ninguém abre. Aí pegou a chave, e lá veio e me entregou essa chave. Eu corri para a casa do pastor na época, e quando eu era porteiro da igreja, chegava de 6 horas, que você conhece muito bem. Orava 1 hora e fiquei. Quando eu desci, quando a esposa do pastor desceu, ela me entregou a chave, que era a chave idêntica, a chave que eu tinha visto, da visão. Aí eu fiquei dentro de mim, só no meu espírito, perguntando, meu Deus, que chave é essa? Que chave é essa? Aí foi ela, quando chegou, voltou marchando. Aí disse assim, meu servo, esta chave que você está perguntando aí, que chave é esta? É uma chave que eu vou abrir nesta cidade, uma porta que eu vou abrir nessa cidade e ninguém fecha. Só quem pode fechar essa porta é você. E Deus abriu essa porta lá na cidade de Paraú, e eu vivo até o dia de hoje. E tenho certeza que ela só vai se fechar no dia que Deus tiver um projeto melhor para mim na minha vida. Então era esse um grande testemunho, como foi que eu aprendi ali. E aí comecei a ler, aí terminei. Em todo canto. Terminei meus estudos, eu tenho uma biblioteca até razoável. Fez teologia. Fiz teologia, fiz filosofia, fiz um curso de edificações. Eu acho que eu fui a primeira pessoa que começaram a discipular, não foi? Foi, 8 meses a discipulação passou. Foi. 8 meses. E então foi assim que Deus fez na minha vida, né? É Hoje isso. eu já li minha Bíblia mais de 30 vezes. Mais de 30 vezes. Já leu a Bíblia mais de 30 vezes, já aprendeu a ler na Bíblia, viu? Com 30 anos. Foi. Então é isso aí, gente. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, viu, gente? Testemunho fiel e verdadeiro, viu?